Chute. Vamos lá, pessoal. Estamos no nosso horário já. Enquanto o pessoal vai se ajeitando aí, a gente vai fazendo a oração inicial. E aí dá tempo do pessoal se acalmar aí, né? Que o Senhor possa nos iluminar no dia de hoje. Que possamos todos unidos aprendermos, trocarmos informações, crescermos, nos melhorar, Senhor. Que a espiritualidade aqui presente possa nos dar guarita, intuições, e que sejamos todos amigos, fraternos, de mãos dadas, em direção a um caminho melhor, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal, depois de um grande hiato, né? Vamos retomar aí os nossos assuntos. Temos poucos encontros ainda, temos só outubro e novembro aí. Então a coisa vai voar, e a gente tem muito tema. Obviamente, com um curso desse, ele não tem a pretensão de abordar, né, todos os assuntos, muito menos daí entrar em detalhes em tudo que a pesquisa espiritual nos coloca, né. Mas, então, a gente vai, pelo menos, pincelar algumas informações para vocês. Hoje a gente quer falar um pouquinho de animismo. O que é essa palavra, né? Animismo, né? Não é nada a ver, existe um animismo usado em meio esotérico, que define as pessoas que acreditam que há espíritos nas natureza, nas árvores, nas pedras, que acabam invocando esses espíritos. Não. No espiritismo, o termo animismo nada mais é que significa as potencialidades da alma. E o que é alma? É o espírito encarnado, né? Kardec, em vários momentos da Revista Espírita, comenta sobre comunicação mediúnicas de pessoas vivas, ou seja, pessoas que estão na carne, que estão dormindo, mas seu espírito evocado se manifesta através do médium e transmite em comunicações. Há muitos relatos. O animismo... Teve um grande pesquisador, um italiano, que a gente já comentou, chamado Ernesto Bolzano. Fantástico, pesquisou tudo quanto é fenomenologia. Tem livro de psicometria, tem livros falando sobre visões no leito de morte. O Alexandre falou das experiências de quadro de morte na última aula que teve de curso de espiritismo. Falou sobre clarividência, o Ernesto Bolzano. E ao final da sua vida... se não me falha a memória, lá com uns 70, 75 anos, ele apresentou uma obra que é um resumo, que lhe perguntaram, porque a grande discussão que se instalara no meio entre os pesquisadores, havia duas vertentes. De um lado, os adeptos das teorias espiritistas, né, em que as manifestações eram frutos de espíritos, e havia a corrente que falava que não, né, que isso era oriundo do inconsciente, da mente humana, né? Obviamente que dentro dessa linha da mente humana havia os que colocavam essa mente humana com capacidades extrafísicas, ou seja, aquela mesa, aquele objeto levitava, mas era a mente do médium que o fazia levitar. A psicografia, a mensagem era oriundo de uma capacidade telepática, talvez até inconsciente, que o médium tinha de captar as informações do público. E ainda havia uma outra linha dentro dessa área que a gente chamava de anímica, ou seja, percebem que o fenômeno provém do médium, não de um espírito fora dele. Havia os que diziam que não, isso era fruto da mente humana, mas não eram capacidades extrafísicas, eles não consideravam que existiam, daí essa linha de pensamento, que ali havia que, num estado de transe, a pessoa adquiria capacidades de raciocínio, conseguia lembrar de coisas que na vigília, acordado, não lembrava, mas tudo explicável pelo inconsciente humano. Isso começou, na verdade, ali 1860, quando saiu, já havia o Espiritismo, né? Já havia antes até de Kardec,
As mesas girantes já começaram com as irmãs Fox, em 48, 57 publica-se o Livro dos Espíritos. Lá, mas por volta da década de 60, 70, 1860, 1870, um filósofo chamado Eduardo von Hartmann, ele lança um livro, Filosofia do Inconsciente, que é uma obra que faz muito sucesso, que é focado dizendo que não, isso tudo é balela, não são espíritos, é a capacidade humana, ou seja, da pessoa encarnada, do inconsciente. Teve muito peso porque foi, na verdade, o primeiro ataque inteligente, vamos dizer assim, se eu posso me expressar dessa forma, ao espiritismo. Era uma pessoa letrada, inteligente, não era um religioso falando que isso era coisa do demônio. Não, era alguém apresentando casos, justificativas e uma lógica coerente daqueles fenômenos que não eram considerados coisa de espírito. E teve esse peso por quê? Porque, na verdade, muitos relatos estavam corretos. Nem tudo sempre é espírito. Mas o Kardec tinha esses relatos já. Que os fenômenos eram oriundos do espírito humano. Sejam desencarnados ou encarnados. Obviamente que pela literatura espírita, Livro dos Espíritos, nós sabemos que o corpo, quando o espírito está ali atrelado ao sistema orgânico, as capacidades, vamos dizer, extrafísicas, essas capacidades mediúnicas, elas ficam muito mais limitadas. Aí, e nós vamos ver um videozinho depois, os chamados paranormais, que foi se dado um nome, né, para não se confundir com médium, né, com a mediunidade, com o médium do século XIX, no mesmo século XX. Os paranormais, vocês veem que tem aqueles que têm capacidade telecinética de mover objetos, com muito custo eles movem um objeto pequeno, levitam ou arrastam ele, sem usar mãos, né, só com a capacidade telecinética dele. E isso foi pesquisado muito na Rússia, pesquisado nos Estados Unidos, né, já em 1960, depois da Segunda Grande Guerra, principalmente. Foi usado muito na Guerra Fria, né, os paranormais videntes, clarividentes, de desdobramento para fazerem espionagem de um contra o outro. Tem muitos documentários bons falando sobre isso. Ingo Swann foi um desses, muito conhecido na época. Enquanto vocês percebem, se a gente estuda na história do espiritismo, os espíritos moviam, às vezes, mesas de madeira pesadas na época, né? Madeira maciça, com muita facilidade. Num pé só, levitavam, e você não encontra nas pesquisas da parapsicologia paranormais telecinéticos dessa potencialidade que existiram no século XIX e no começo do século XX, como no Brasil, o Carmine Mirabelli, que eu comentei com vocês. Capacidades de levitação, os telecinéticos, que eram muito conhecidos no século XX, russos, não chegavam nem próximos dessas manifestações. Por quê? Por causa desse travamento do corpo físico, estão encarnados, né? E o Eduardo von Hartmann, quando lançou esse livro, que teve muita repercussão, e foi naquele momento foi uma ferida profunda no espiritismo, chamou a atenção de um estudioso russo chamado Alexandre Aksakov, que a gente já havia comentado com vocês. Foi um conselheiro do czar da Rússia, um estudioso grandíssimo, e ele publicou, em resposta a esta obra do Eduardo von Hartmann, um livro traduzido para o português, em 2 volumes, chamado Animismo e Espiritismo, uma obra de peso na época, refutando as conclusões do Hartmann. Então, na verdade, o Hartmann, aquela aparente apunhalada, né, nas explicações espiritistas, na verdade, se reverteu em algo muito benéfico. Trouxe ao cume uma obra grandiosa de estudo imparcial do Alexandre Aksakov. Um pouquinho mais à frente, aí em 1927, 1930,
a mesma questão ainda imperava ali. Tá, mas é anímico ou é mediúnico? É espíritos ou é inconsciente? Então, foi chamado para discursar sobre isso o italiano Ernesto Bosano, que durante a vida toda pesquisou exaustivamente vários casos. E ele trouxe daí com isso, nessa apresentação, nessa tese, nessa monografia, virou um livro também traduzido para o português, chamado daí de Animismo ou Espiritismo. E ele responde que não é nenhum nem outro. A fenomenologia, os fenômenos que acontecem, são explicados vez por um e vez por outro caso. São necessários tanto o animismo quanto o espiritismo para explicar as manifestações extrafísicas relatadas ao longo da história humana. Certos casos, o animismo explica claramente, é a explicação mais lógica. Em outros, não se adequa, é necessário o componente espiritual, ou mediúnico, né, que acabou se atrelando isso à presença de espíritos desencarnados. Então, o animismo, na verdade, é isso. É o estudo das capacidades de nós, seres encarnados. Então, vocês já ouviram falar de telepatia, telecinese eu comentei agora há pouco, a própria clarividência, quando não em um transe mediúnico. É aquela pessoa que para de repente, como aquele relato histórico do Emanuel Swedenborg, que antecede o Espiritismo, por volta do século XVIII, que estava jantando com algumas pessoas, foi um grande sábio da época, em vários ramos de ciências, e um médium ostensivo também, trouxe a cume uma obra falando sobre o plano espiritual, já havia relatado para vocês, mas com a cultura católica em que ele foi criado, né? Então ele fala de anjos, dentro da visão dele, a mesma questão da Divina Comédia publicada séculos antes ali, né? 2 séculos antes, talvez, né? Sobre o céu e o inferno, com a visão de Alighieri, né? Dante, né? Sobre o que são as zonas de sofrimento, né? Dentro da visão dele, claro, como religioso, né? Católico. Eu me perdi agora. Fui falar fugiu. Vocês lembram o que eu estava falando? Do animismo, tá. Não, isso eu até sei, mas não lembro o assunto específico. Rebobina. Ah, perfeito, obrigado. Esse estudo do espírito encarnado, que ali está presente, né? Que já, por exemplo, sim, do Manuel Swedenborg, obrigado, agora eu lembrei. Olha só, o Manuel Swedenborg estava num grupo de amigos, né? Quando de repente ele para e fala, está pegando fogo na mansão tal, uma cidade a quilômetros de distância. Uma clarividência que ele teve, ele viu, ele não teve não foi uma ideia que lhe sopraram, de repente ele falou e teve uma visão à distância, que a gente fala. Ele viu o local pegando fogo. Passado, se não me engano, uns 2 dias, por correspondência, chegou a informação, confirmando aquele fato que havia acontecendo. É famoso, né, o Antônio de Pádua, né, quando teve a sua bicorporeidade, né, que ele estava num sermão, e ele entrou daí em transe, se desdobrou, foi até a outra cidade onde seu pai estava em julgamento, teve uma materialização do perispírito, as pessoas achando que era ele presente, de corpo, de carne e osso. Lembram da Kate King? Vocês tanto estudaram lá no comecinho. Então, a mesma coisa, só que agora o que era? Era um perispírito de uma pessoa viva, né? Vamos dizer assim, encarnada. Né? Não é um conto espírita, é um conto católico. Por isso que ele foi santificado. Se manifestou, defendeu o pai, sumiu. Estava naquele momento em sermão. Mas vejam, ele não estava no sermão em vigília. Ele entrou num transe. Ele
como se estivesse olhando para o nada, sabe quando a pessoa fica... E aí ele voltou. Porque não há manifestação de espírito encarnado se a pessoa não estiver, se a pessoa estiver em vigília. Não é possível. Não consegue estar, o espírito não se divide. Não está em dois locais ao mesmo tempo. Pode estar, aparentar pela velocidade do pensamento. Mas não é possível para nós ainda mais encarnados. Né? Então, olha só que interessante. Por volta de 1700, surge lá o magnetismo, que é a origem da fluidoterapia, através de Mesmer. Mesmer redescobre, na verdade, o magnetismo não físico, não tem nada a ver com os ímãs, o magnetismo animal, a capacidade que algumas pessoas possuíam de através daquele fluido, que era um fluido vital, na verdade, restabelecer a saúde do outro. Um dos seus alunos, era o Marquês de Puységur, foi também um apaixonado por isso, tinha muito dinheiro, viveu para estudar isso, começou a aplicar o magnetismo, ao contrário de Mesmer, que frequentou as grandes elites, atendia a elite francesa por ali. Puységur foi atender os pobres da sua região. Num desses, ele foi atender um jovem pastor muito novo, talvez uns 24, 25 anos, que estava doente. Então, seguiu à risca todos os processos magnéticos, do magnetismo. Kardec foi um grande magnetizador, foi estudioso do magnetismo. Aplicou o passe magnético, sabendo que a pessoa, nesse processo, ela entra em convulsões, parece um epilético. Era comum ter ataques que a gente denominaria nos tempos atuais de epilepsia. Quando o Mesmer aplicava nas pessoas, principalmente em conjunto, ele começou a aplicar em grupos. Né? E o Marquês estava acostumado com isso. Mas aquele rapaz não entrou numa convulsão nervosa. Ele entrou num transe profundo, ficou ali como se estivesse adormecido. O Mesmer e outros magnetizadores já tinham percebido, em alguns casos, acontecer isso. Mas aquilo chamou atenção, ele tentou acordar o jovem pastor, mas ele não acordava, e numa dessas ele falou, meu Deus, se levanta. E o rapaz se levantou, mas em transe, dormindo, como se fosse um sonâmbulo. Andou pela sala e aquilo lhe chamou a atenção, ele começou a pesquisar sobre isso. Então, do Marquês surge ali, e isso é bem no começo do século XIX, surge os primeiros, vamos dizer assim, passos do hipnotismo, da hipnose. Algumas décadas depois, vocês vão lembrar, talvez não se lembrem, de um outro personagem famoso que eu falei, que estudou muito sobre essa questão hipnótica, da sugestão mental, cujo livro, homônimo Sugestão Mental, riquíssimo, chamado do Julian Horowitz, que lembram? Estudou sobre sugestão, tinha uma paciente que tentou suicídio lá no segundo andar, quando ela estava lá embaixo, ele mentalmente mandou ela voltar. Dali ele foi começando a desenvolver as suas teorias sobre sugestão mental. Uma coisa foi levando a outra. A parapsicologia de hoje, apesar dela renegar o objeto de estudo, que é o espírito, não aceita o espírito, assim como outras antes, que existiam outras instituições antes da parapsicologia que estudaram isso, ela, na verdade, tem que ser muito grata por esses pesquisadores, desde lá do magnetismo ao espiritismo, que foram desenvolvendo essas teorias. O próprio Freud, que era um cético em relação à questão mediúnica, ele mesmo relata um caso de animismo de uma paciente tcheca, em que ela entrou num profundo estado de tristeza porque ela começou a falar, minha mãe morreu, que morava em outro país. Muitos dias depois chegou a comunicação, e Freud, analisando o tempo de transporte da mensagem, até chegar, concluiu que realmente ela morreu naquele período em que ela entrou naquele estado melancólico, afirmando que a mãe havia falecido. Jung, que depois se separou de Freud, que foi seu aluno,
estudou muito a questão mediúnica, né? Sua irmã era médium. Naquele período fértil dos fenômenos de efeitos físicos, surgiu uma instituição muito forte na Inglaterra, chamado Sociedade de Pesquisa Psíquica, que tinha William Crookes, tinha Frederick Myers, que foi um grande estudioso dessa área, um fenômeno, Charles Richer, que depois, quando a sociedade vai perdendo um pouco da sua força, se desvincula e monta a metapsíquica, que vai tentar de novo estudar os fenômenos espíritas, mas com uma roupagem científica e tentando dar uma outra conotação. Mas por ainda estudar de novo o fenômeno espiritista, novamente o todo acadêmico renega. Então aí a sociedade perde sua credibilidade por estudar o espírito. A metapsíquica perde sua credibilidade de novo por estudar o espírito. Até que resolve não se estudar mais o espírito, mas sim alguns efeitos, que daí a gente entra na questão anímica ou parapsicológica. Quando surge lá na década de 30 a Universidade de Duke, uma universidade daí nova na época, que não estava presa ainda a esses preconceitos acadêmicos, um professor que é chamado para dirigir uma cadeira colocada no departamento de psicologia, denominado de parapsicologia, chama um casal junto dele para pesquisas de biólogos. A gente pensa que eles não eram biólogos, eram psicólogos, mas eram formados em biologia. Joseph Banks Heine e sua mulher Louise, que vão ser o grande marco da pesquisa parapsicológica, porque eles introduzem o quê? A estatística. Junto com outro senhor também da Universidade de Duke, também na mesma época, o John Zener, criador daquele baralho famoso, o baralho Zener, dos 5 símbolos, uma estrela, círculo, quadrado, cruz e aquelas ondas. Não sei se vocês já devem ter visto. É um baralho formado por umas ondinhas, aonde o paranormal, novo termo criado daí por aquela disciplina, tinha que tentar adivinhar qual era a carta que o outro estava vendo, mas ele não enxergava. Pela quantidade de acertos, estatisticamente se concluía se era sorte ou realmente havia um componente telepático naquilo ali. Aí, ainda hoje, a parapsicologia não é vista, veja só, com bons olhos, mas já foi aceita como uma disciplina acadêmica. Imagine as anteriores. Estamos falando da década de 30. Né? O casal excepcional de pesquisa, pesquisou muito, pesquisou também mediunidade. Mas não houve a mesma, talvez seria injusto falar coragem, né, como o do William Crookes, de falar que a imortalidade de fato existe. Né? Talvez o peso cultural na mente deles não possibilitou, né, chegar a essa conclusão. Muitas vezes a gente tenta encaixar alguma coisa dentro do que nós conhecemos. Mas o fato é que foram grandes pesquisadores do extrafísico, do chamado popularmente sobrenatural que não existe. Só que a gente popularmente tem uns conceitos de paranormalidade muito exagerados. Muita gente fala, o Chico Xavier, já vi um filósofo, até na mídia está muito bem conhecido agora, um homem inteligentíssimo, adoro escutar as palestras dele. Mas ele é cético na questão mediúnica. Mas ele falou uma frase que achei muito interessante. Eu não creio que o Chico Xavier fraudava. Eu creio que ele acreditava que eram espíritos. Ou seja, mostra aí que ele é um adepto do quê? Do animismo, do inconsciente. Muitas pessoas acreditam que a telepatia é assim fácil. Você está pensando uma coisa, e eu capto, você pensou, meu carro é azul, e eu escuto, meu carro é azul.
Mas não é assim que funciona. A telepatia, quando a gente fala encarnados, e foi muito pesquisada, ela não tem essa conotação ostensiva que acontece nos fenômenos mediúnicos. A telepatia é a transmissão de pensamentos e emoções, e se transmite mais fácil emoções do que pensamentos. É aquele pai, aquela mãe que de repente tem aquela sensação, meu filho está com problema, e está de fato. Ele não sabe, não tem ciência clara qual é o problema, mas ele sabe que alguma coisa não está bem. É um fenômeno telepático. É aquele fenômeno telepático que você muitas vezes atende o telefone, fulana estava pensando em você. Que coincidência. Fulana, te encontrei aqui, olha só, agora há pouco eu estava pensando sobre um assunto que nós havíamos discutido. Do nada. Que coincidência. Fenômenos telepáticos que acontecem. Né? Obviamente que ninguém pode ser tolo de achar assim, fui para a escola e encontrei o meu amigo de escola. Óbvio que você vai encontrar o meu amigo de... Cara, que poder telepático, né? Falamos de casos realmente que fogem do comum, fogem do trivial. Né? Eu vou colocar um videozinho, são 10 minutos, que é muito interessante, para vocês verem a capacidade anímica, mas também saberem que a coisa não é bem assim. Não é assim fácil um Chico Xavier. Se fosse anímico, o Chico Xavier seria o maior realmente paranormal de todos os tempos. Porque você captar centenas de pessoas, às vezes, lá no centro dele, cada um com mães que perderam filhos. Tem emoção mais forte para transmitir do que isso? Mas não era uma, né? Centenas de mães, né? Cada um com a sua dor no peito. Ao mesmo tempo, querendo uma psicografia, emanando pensamento. E ele vai lá e transmite a psicografia do filho X, sem interferências, com assinatura, muitas vezes, porque ele tinha também a capacidade, às vezes, de assinar com a caligrafia. É um outro tipo, não é todo psicógrafo tem isso. Com detalhes. Aí depois ele recebia a da ciclana de tal, ou seja, cara, que canal de filtro, né? Que não havia interferência entre um canal e outro. Fenomenal. Mas e os casos aí, como teve, muito antigo, tem até um filme, que é aquele do edifício Joelma, quando ele pegou fogo em São Paulo, em que morreu várias pessoas, em que a moça volta através de Chico para escrever, está no livro Somos Seis, acho que é. E a mãe, obviamente, começa a frequentar, né, as sessões de Chico Xavier e recebe uma carta em que a filha fala, mãe, porque a menina, uns tempos antes, começou a estudar sobre a questão da comunicação espírita e ela adquiriu aquele tabuleiro que tentava se fazer antigamente comunicações com espíritos. Mas ninguém sabia, né? Porque a família era muito religiosa, era tudo muito escondidinho, num armário lá em cima, escondido, num falso, para ninguém descobrir, né? Imagina, isso foi o quê? Na década de 70 para 80, né? E aí a menina fala para a mãe, mãe, tem uma forma da gente se conversar. Não precisa ser só através daqui, né? Do Chico. Eu estou falando as minhas palavras, né? Vai lá em casa, no meu armário, que ainda você deixa as coisas guardadas lá. Lá no fundo, em cima, tal. Abre, tem um tabuleiro. E a mãe não sabia disso. Aonde está o componente telepático? Se a mãe não sabia, muito menos o Chico, da onde ele foi buscar isso? Aí, para não se dar o braço a torcer, se cria a teoria do inconsciente coletivo. Não, Chico acessou os arquivos ascásticos e no inconsciente, onde tem tudo, ele buscou aquela informação específica da mãe, porque ele sabia o nome da menina, porque aí tem aquela informação e, caramba, é uma sala... Cara, é uma teoria mirabolante. Não, melhor que o Google. Verdade? E assim, a pessoa é capaz de acreditar nisso, mas não é capaz de aceitar o fato de que, e várias provas, vocês já viram no decorrer do curso, que o espírito continua.
para não dar o braço a torcer, porque daí... E não é por maldade, gente. É que toda a base de filosofia de existência dessa pessoa está baseada o quê? Nessa questão anímica. Dar o braço a torcer quer dizer que ela vai se sentir perdida. Vai sentir um vazio que todos nós estamos aqui já sentimos ou estamos sentindo, à procura de uma resposta. Para ela tá bom assim, ela está se sentindo completa com aquele tipo de teoria. Se ela aceitar o espírito, ela acha que então vai desmoronar o castelo dela. Não é sempre uma questão de maldade da pessoa. Claro, de orgulho, obviamente. Mas uma necessidade de proteger o ego atual. Né? Então a gente tem que compreender isso também da pessoa. É difícil para ela. E aí a gente não pode também ser um fanático. Nós temos que ficar com Ernesto Bozano. Animismo ou espiritismo? Ambos explicam a gama universal de fenômenos que acontecem. Deixa eu achar onde é que eu botei agora o... aqui. Pode dar play aí. Pode ser utilizada para criar condições onde se pode alterar ou manipular a mente dos outros. O Dr. Nikolai Koklov, antigo agente da KGB que se exilou no Ocidente, foi contratado pela CIA em 1976 para investigar e informar sobre pesquisas parapsicológicas secretas na União Soviética. Ele descobriu mais de 20 laboratórios clandestinos equipados com centenas de grandes cientistas e técnicos. As pesquisas também incluíam experimentos bem financiados sobre telepatia negativa e controle da mente, assim como investigações sobre a biofísica da comunicação mente a mente, o que envolvia a eletrocução de coelhos neonatos separados de suas mães. Em centros militares de segurança máxima, geradores psicotrônicos foram desenvolvidos e testados. O coração de animais enlouquecidos foi parado telepaticamente e prisioneiros foram utilizados em tentativas de paralisar seções de suas espinhas dorsais através de poderes paranormais concentrados. O espectro sinistro do poder paranormal como uma arma destrutiva e maléfica ainda existe na Rússia hoje. Esse laboratório do governo em Moscou fabrica geradores psicotrônicos. Muitos acreditam que esse tipo de equipamento pode ser uma verdadeira ameaça à nova Rússia democrática. Ministério da Обороны СССР, KGB... O ministro da Defesa, a KGB e outras organizações constroem geradores psicotrônicos. Sei que mais de $500 milhão já foram gastos no desenvolvimento de equipamentos psicotrônicos. O que nos leva à questão: onde estão todos esses dispositivos? Durante o golpe de 1991, esses geradores psicotrônicos podem muito bem ter sido utilizados pelos militares. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, foi supostamente alvo de um ataque psicotrônico. Um pedido muito estranho foi feito a mim por um homem encarregado de um laboratório militar na Ucrânia, e ele me disse que haveria um atentado contra a vida de Yeltsin, utilizando um gerador especial que poderia prejudicar a saúde dele e provavelmente até matá-lo. Ele disse: desenvolvemos um tipo de equipamento que pode fazer parar o coração de uma pessoa à distância. Pela primeira vez na minha vida, levei a sério. De fato, o presidente Yeltsin sofreu um ataque cardíaco logo após a chamada. Teria ele sido causado por um gerador psicotrônico? Uma arma contra a qual seu frágil governo não tinha qualquer defesa? Uma arma que os parapsicólogos acreditavam poder ser usada para afetar toda uma população? Alguns hoje percebem uma grave e terrível ameaça vinda da guerra paranormal. Essa noção pode exigir um pouco de imaginação. Mas a inteligência americana estima que o Kremlin gasta $30 bilhões por ano em pesquisas parapsicológicas de guerra. O fenômeno paranormal mais estudado, descrito e documentado de todos é a telepatia, a capacidade de ler mentes e transmitir pensamentos. O telepata russo mais talentoso e famoso é Karl Nikolaev, um homem cujos poderes foram testados por dúzias de cientistas russos há mais de 30 anos.
Na casa histórica do escritor Maxim Gorky, em Moscou, Nikolaev recentemente demonstrou sua capacidade telepática, a habilidade que os paranormais russos chamam de biocomunicação. Nikolaev trabalhará com uma pessoa chamada de indutor, o paranormal encarregado de transferir pensamentos a outra mente. Ele é o Dr. Stanislav Panov, e nem ele nem Nikolaev sabem das instruções contidas dentro do envelope, que agora está diante deles. As instruções dizem: pegue a estátua de metal de Lenin e ponha-a sobre a mesa. Agora Panov enviará, e Nikolaev tentará receber essa instrução telepaticamente. A partir de uma posição por trás de Nikolaev, Panov transmitirá a mensagem mentalmente várias vezes. Ao buscar receber a mensagem, Nikolaev pensa alto e também encoraja Panov a transmitir mais fortemente. Para onde? Ele se pergunta. Para a mesa. Sim, para a mesa. Incrivelmente, Nikolaev conseguiu. Todos conhecem a sensação de alguém estar te olhando por trás. Todos conhecem essa sensação, mas não prestamos muita atenção a ela, o que ela realmente é. É um tipo de ligação telepática, ou ligação entre duas pessoas. Quando se tem um bom indutor, é possível sentir o olhar fisicamente. No complexo do Ministério de Defesa da Rússia, em Moscou, Nikolaev e Panov passam por um teste ainda mais desafiador de seus poderes telepáticos. Um de 6 objetos que jamais foram vistos pelos dois será escolhido para Panov como sujeito da transmissão telepática. Karl Nikolaev está a 10 andares abaixo, pronto para descrever suas impressões telepáticas. Então vamos começar. Um estenógrafo está registrando as descrições de Nikolaev. Pode ser algo metálico. E se é metal, está pintado. E tem uma superfície fria. Pode ser metal pintado ou plástico. É frio. E brilha. Parece que é um pequeno brinquedo. Este é o objeto. A superfície é lisa, mas tem algumas saliências. Ou talvez sejam apenas penas de ganso em um... Porque dá para sentir com os dedos. Parece um brinquedo. É metal pintado ou plástico. É isso. O experimento é concluído. Mas será que Karl Nikolaev conseguirá identificar o objeto que ele acaba de descrever por telepatia? Ele identifica o carro imediatamente, embora nunca o tenha visto antes. O mais dramático experimento telepático na história da parapsicologia russa aconteceu aqui na Universidade de Leningrado em 1967. Os paranormais que participaram foram Karl Nikolaev e o biofísico já falecido Yuri Kamensky. A partir de um laboratório no Museu Politécnico de Moscou, Kamensky foi instruído a enviar telepaticamente uma série de palavras e imagens a Nikolaev.
A 600 quilômetros de distância, na Universidade de Leningrado, as ondas cerebrais e cardíacas de Nikolaev foram cuidadosamente monitoradas. Após estabelecer contato telepático, Kamensky recebeu uma instrução final para utilizar seu poder mental para estrangular Nikolaev. De repente eu senti aquela sensação de não conseguir respirar. Não conseguia obter ar suficiente. Isso durou uns 45 segundos. Eu tentava respirar. Tive uma sensação horrível de que não havia ar suficiente para respirar. O Dr. Gennady Sergeyev supervisionou todo o experimento. Sua cabeça ficou vermelha e seus olhos começaram a embaçar. Ele começou a suar. Gotas de suor começaram a escorrer de sua testa. Todo o seu corpo tremia. Ele parecia estar perdendo o controle. Ficou bem fraco e parecia que acabara de sofrer algum choque enorme. Daí ele começou a perder a consciência. O experimento foi imediatamente interrompido, mas durante o experimento, as funções... Deu. Fora, claro, toda a teoria de conspiração que ali tem... Obrigado, 8. Né? Percebem a dificuldade da telepatia ali, que foge muito do comum que a gente vê em filme, né? A exaustão do russo ali para receber a transmissão, a dificuldade dele ver a imagem do carrinho na mente dele. Começou a ter sensações, é metal, é plástico, é pintado, meio como fosse uma ideia embaçada, assim, né? Um sonho não lúcido, né? E são os melhores telepatas russos, tá? Que estão ali. Tá? Se tu comparar a ostensividade agora de uma comunicação mediúnica dos médios atuais ou daqueles históricos que vocês viram até hoje, comparar, é pífio esse fenômeno telepático dele. É grandioso na questão do estudo, mas é muito pequeno, muito pífio. Comparar com a ostensividade das psicografias de Chico Xavier, dos fenômenos mediúnicos, né? do Mirabelli, por exemplo, né? Do Peixotinho, das próprias cirurgias do Fritz, do famoso Fritz, com faca enferrujada. Né? Mas isso é anímico, capacidade anímica, embotada pela questão do corpo físico, né? As dificuldades. Claro, o primeiro ali, que o outro está atrás, ele fica duvidoso. Poderia pensar, ele está induzindo ele de alguma forma, através de sinais corporais, né? Mas depois não, eles fazem o quê? Andares de diferença. Né? E esse último é fantástico. Você vê como a capacidade, as emoções são transmitidas com muito mais força do que um pensamento racional, né? A angústia que ele sente, que ele está se sentindo asfixiado, uma vez que houve a comunicação. Aquela primeira parte que o outro está atrás, vocês podem até fazer agora, brincar com isso, agora quando tiver num consultório. Focar a nuca de uma pessoa, se você tem um pouquinho de capacidade magnética e a outra pessoa tem sensibilidade, ela vai se virar para trás. Alguma coisa vai chamar a atenção, vai incomodar ela. Né? Agora todo mundo vai, né? Vai querer brincar agora disso, né? Eu brinquei disso quando era pequeno. Eu gostava. Né? Nós temos centros de força, não temos só aqueles conhecidos. Né? Existe um centro de força aqui atrás, que o Jacob Mello, que é estudioso do passe, nos relata como o Meral. Né? Temos vários centros. Mas vocês observam ali que o telepata, nem sempre ele transmite e recebe ela vão ter. Existe aquele, como não tem um médio psicográfico, né? Que tem facilidade para ter caligrafia ou para receber determinados tipos de mensagens. O telepata também. Temos um receptor e um transmissor. Eles escolheram aquele que tinha mais capacidade ostensiva em recepção e outro com maior capacidade em transmitir. Não que os dois não tinham, mas a facilidade do outro perceber, né? E não acontece isso com os médiums, muitas vezes, que estão com os centros, que a gente diz centros abertos ou sensíveis, né?
a energias extrafísicas, passam em determinada localidade ou passam em determinado agrupamento e têm sensações, né? Às vezes de desconforto ou sensações benéficas, né? A psicometria, que é aquela capacidade de você pegar um objeto e você ter sensações de quem estava com aquele objeto, né? Está ligado de alguma forma a isso aí, a telepatia. Mas nós chamamos, porque aqueles específicos, que eles tocam objetos e sentem. Há outros psicométricos que eles, presentes no ambiente, percebem energias, cada qual diferentemente. Temos videntes de cura, que vem o corpo transparente e vem um órgão que está com problemas. Outro vidente que ele não vê o órgão, mas ele vê uma névoa sobre o corpo, naquele aspecto. Coisas diferentes para o mesmo resultado. Temos outros videntes, que não são videntes, daí no caso, são psicométricos, que não veem nada, mas sentem. Você não está bem, e vem a ideia telepática, possivelmente de um espírito daí, porque do meu ponto de vista nunca há um fenômeno 100% de um ou de outro extremo. Né? Os próprios, hoje, a projeciologia, né, que o Valdo Vieira acabou saindo do espiritismo e criou a conscienciologia, a projeciologia, em que a pessoa faz exercícios, executa, como acontece com os yogas lá na Índia, e deslocam o seu perispírito e tem, né, vidências, tem clarividências, tem desdobramento do perispírito, né? Relatam estes, a gente poderia dizer que é um fenômeno anímico, mas relatam que sempre estão acompanhados, se não veem, mas sentem a presença de alguém junto deles, lhes acompanhando, não uma pessoa, algo benéfico, algo bom, que lhe dá segurança, que está ali para lhe proteger, que são os nossos espíritos guias, nossos espíritos protetores. Ou seja, até que ponto um fenômeno de fato é 100% anímico ou não é causado? Os próprios espíritos, no Livro dos Espíritos, comentam que sobre essa questão das nossas potencialidades, que eles podem amplificar essas potencialidades. E de fato não é assim, porque você olha a qualidade do fenômeno desse que vocês viram agora para de outros, que, como Daniel Douglas Home, como o Andrew Jackson Davis, que via a pessoa e falava a vida dela toda, falava os problemas que ela tinha no corpo, o que ela precisava fazer para se curar. Muito mais ostensivo do que aquele ali. Ou seja, um componente espiritual, mediúnico ali presente. Compreende essa relação? Né? Então vocês veem, ou seja, o paranormal é um médium no final das contas, com a sua capacidade específica. Alguns médiuns possuem vários tipos de mediunidade, outros possuem só um ou outro. Não tem uma regra para isso. Nós vamos falar ainda de animismo, mais uma aula. E depois vai vir o Alexandre falar de tipos de mediunidades, dar uma pincelada para vocês saberem. Cabe a vocês depois procurar se aprofundarem sobre esses assuntos. Vocês veem, claro, que ali o que acontece? A linha parapsicológica russa, como muitas outras, eles não consideram o componente espiritual. Eles consideram que os fenômenos são biológicos, como se fossem ondas eletromagnéticas geradas pelo cérebro, mas um tipo de onda que não tem aparelhagem que detecta ainda, e que eles tentam então usar para fins, claro, militares, que os Estados Unidos também usou. O Ingo Swann foi um médium de desdobramento que foi usado para espionagem. Eles faziam esses tipos de... Ou seja, governos que gastam milhões de dólares no que nós considerávamos há pouco tempo como história da carochinha, é de se fazer pensar, né? Será que realmente é tão fantasioso departamentos gastarem milhões de dólares ano após ano, né, em uma coisa que seria talvez fantasioso, se não vissem algum tipo de resultado, algum tipo de comprovação nisso ali? Obviamente que eles seguem a linha deles, né?
Eles acreditam que vão poder manipular esse tipo de fenômeno, que vão poder fazer uma coisa, né, grandiosa com isso, né, que é uma ilusão, é uma falta de estudo a respeito disso. Vocês veem a dificuldade ali. Precisa ter um médium ostensivo para outro médium ostensivo para o cara se sentir angustiado e ter permitido a capacidade telepática. Não é bem assim como dá-se a entender que é possível, você que não tem nada a ver, eu criar um vínculo do nada. Na mediunidade, espíritos começam a psicografar com muita dificuldade. E só no decorrer de várias sessões que há uma afinidade fluídica com o médium para que haja uma melhor transmissão, poderíamos dizer telepática, então, né? Só que aí no caso de um espírito desencarnado para um encarnado. Há necessidade de uma afinidade nisso ali. Não é um pirlim-pim-pim. Como eles não consideram componente mediúnico, então não consideram as fontes, as informações mediúnicas, eles caminham do zero ainda sobre essas questões. Né? Talvez, claro, não que não possuam informações que gostaríamos, né, de ter para pesquisa, mas é uma fração da realidade. Nós já sabemos que o componente físico, ele abafa a manifestação. Então, quando a gente vê um parapsicólogo falar que os casos de casas mal-assombradas, de poltergeist, há um epicentro, que no caso geralmente é um jovem que está na fase sexual exacerbada, que aquele fluido, e de fato é um fluido vital, está descontrolado e causa aqueles fenômenos. É uma falta de conhecimentos, porque como eles não consideram, né, o espírito não consegue estudar esses outros lados. A gente sabe que, primeiro, a pessoa pode até fazer uma manifestação inconsciente, pode acontecer, mas ela tem que estar em um certo tipo de transe, né? Ou, vamos dizer, meio sonambúlica, para que o fenômeno aconteça. Segundo, se um livro sai do nada, jogado assim, até poderíamos considerar que é um fenômeno anímico, um componente de alguém perturbado, com capacidades, né, telecinéticas, que está causando isso. Mas se esse livro sai de forma e vai bater sempre na cabeça aqui do nosso amigo, né, há uma atitude inteligente nesse aspecto. Dizer que o inconsciente, então, a pessoa não está consciente, que de repente ela tem raiva daquele indivíduo, e sai o livro e bate lá, já não é tão coerente. Pode perguntar. André, se uma pessoa nasce com um dom da psicometria, como o caso do Zé, sim, a gente vê muito em filme que existe mediunidade que usa para o lado do mal, que a gente chama mais popularmente de charlatão. Sim. Uma pessoa que nasce com esse dom da psicometria, ela pode usar isso para o lado do mal? Perfeito, ótima pergunta. Vários apontamentos para a gente trabalhar. Primeiro, não considera um dom, né? O dom se cria. Por exemplo, uma pessoa que não nasça com uma deficiência e tem as duas mãos, como uma Madre Teresa, tornou aquelas mãos um dom. Mas não é um dom propriamente no sentido, né, religioso, né, divino do falar. Trata-se de uma condição, uma sensibilidade que a pessoa nasce, porque a mediunidade ela é orgânica, porém não 100% só orgânica. Tem que ter um componente também da vida espiritual da pessoa. Ela vem com um objetivo para aquilo. Nasce na família, que tem aquele corpo adequado para ter aquela manifestação mediúnica, e a necessidade espiritual dela de experimentar aquilo. Os farsantes, a gente chama não de anímicos, não são anímicos. São fraudulentos, são misticismo. Existem espíritos mistificadores, a palavra correta. São espíritos que vêm, o médium não tem nada a ver,
fala que eu sou Jesus, está mentindo. É um espírito mistificador, está querendo enganar. Existem médiuns mistificadores. Eu falei que, ou ela viu que aconteceu um acidente agora no jornal, chega na mesa mediúnica, entra em transe e incorpora o espírito de uma vítima e diz que é daquele acidente. Ela está enganando, ela está consciente do erro que está praticando. Diferente. Animismo, não. Um médium, todo médium tem animismo. Para começar a mediunidade, a manifestação mediúnica, ela tem que ter um animismo. Porque toda comunicação espiritual passa pelo arcabouço psíquico do médium. Tem a influência, mesmo inconsciente, do médium. Então tem um componente anímico. Nunca uma comunicação mediúnica, uma psicografia, vamos dizer, é 100% do espírito. Tem a interferência aqui do médium. Por isso que com o tempo, com a prática, isso reduz. Porque o espírito começa a conseguir usar o arcabouço do médium de forma a transmitir de forma mais fiel o que ele quer transmitir. Então quando a gente vê um errozinho, uma psicografia, a gente não pode descartar ela. É o componente anímico. Você vai analisar os outros pontos, são verossímeis, verdadeiros. E vou chegar já na tua questão ali. Né? A pessoa falou a bicicleta azul, mas era amarela, mas ela falou uma bicicleta. O médium não tem como saber da bicicleta. Vamos aguardar, vamos continuar a estudar. Não descarte totalmente a questão. Ah, o médium é anímico. No espiritismo tem isso, se usa o termo anímico como se fosse mistificador. E não é a mesma coisa. Muitas vezes uma psicografia ou uma incorporação, a psicofonia, às vezes é do próprio espírito do médium. Que ele não está enganando ninguém. Às vezes é um componente de uma vida anterior. Ele entra, lembra de um transe mediúnico, lembra muito hipnótico. E aí muitas vezes, não, mas isso aqui é o médium, como se fosse algo terrível, pecaminoso. Não, se doutrina, se conversa com aquele espírito, que é o espírito do médium, mas não deixa de ser um espírito, da mesma forma, caridosa, como você faria com outro. Porque no momento o espírito em sofrimento é aquele do médium, que precisa de colaboração. Quando uma pessoa nasce com essas capacidades mediúnicas, a opção do que ela vai fazer com aquilo é dela sempre. Ninguém nasce maktub, escrito, o que deve fazer. O livre-arbítrio impera. Obviamente que há um planejamento, mas nem todos, raríssimos, são missionários, são de reparação. Você vai encontrar, muitas vezes, o bêbado da esquina ali, com uma mediunidade mais ostensiva, de repente, do que um médium que está aqui dentro da casa. Mas entre aquele médium ostensivo, que está lá fragilizado no seu campo emocional, e o outro que está aqui disciplinado, o espírito superior vai preferir aquele que mais se aproxima. Não chega nem perto, mas mais se aproxima comparando com o outro. Se eu, médium, seja psicométrico, seja psicográfico, seja de clarividência, eu opto por usar isso de uma forma perniciosa, vai angariar energias para mim. Não quer dizer que eu vou perder a mediunidade na presente vida, de forma alguma. Em alguns momentos os espíritos falam, quando nós vemos que um médium vai se desdobrar de uma forma perigosa com a sua mediunidade, pode acontecer o fato de a gente conseguir bloqueá-la. Mas isso não é uma regra, não existe regra. A pessoa que está em processo obsessivo, seja lá na obsessão simples, seja na fascinação, ou até nos casos mais difíceis de subjugação, que é o que nós conhecemos como as possessões, são médiums. Passam por toda aquela situação, mas não tiveram a mediunidade bloqueada. Por quê? Porque nós temos que ver, e nós não sabemos, o componente histórico da pessoa. Quando eu digo histórico, envolve muito mais do que o ego atual, e sim vidas anteriores.
o que fez, o que faz. Não é castigo, são consequências de atitudes tomadas. Por exemplo, às vezes pessoas mandam mensagens para casa e a gente tem um grupo de pessoas que respondem. Às vezes caem algumas comigo, falando que minha vida não vai para frente. Todos os meus empregos ou as minhas empresas que eu monto dão errado, né? E o que eu faço para resolver isso, né? E eu vou ser bem sério, como eu gostaria de saber que ia resolver o meu problema também, né? Por quê? Muitas vezes não é um castigo, o problema não está em Deus, no mundo, no sistema, né? Às vezes a resposta não precisa ser uma coisa demoníaca, né? Se demônio existisse, do tipo, eu devo ter matado muitas pessoas, eu devo ter roubado muitas pessoas para hoje não dar certo. Não, às vezes é uma incapacidade. Vamos dizer, se eu tenha tido várias vidas, sei lá, como um padre, por exemplo. Vivi minha vida muito tranquila. Não, estava muito bom eu dar a missa e ler, ficar só lendo as escrituras e viver aquela vida. Não fiz nenhum trabalho voluntário, de prática, né? Só vivi no teórico ali, né? Muito confortável. E não às vezes, ou uma vida toda, ou em mais de uma vida nessa situação. Estou dando só como exemplo, tá? Não estou dizendo que tu vai pegar o Bachmann aqui, né? Que figura maravilhosa. Eu abaixo a minha cabeça diante dele. Não por causa da batina dele, pela pessoa que ele é. É diferente. Como eu abaixo a minha cabeça diante da figura magnífica do Mahatma Gandhi, que era um hindu. Mas não porque ele era hindu, mas pela pessoa dele, em respeito, porque ele é muito maior do que eu, nas atitudes. Porque o cristianismo prega isso, se reconhece o cristão pelos frutos que ele gera, ou seja, pela ação que ele faz. Então o que acontece nessa questão? Nós temos que ter tem que casar essa atitude, esse comportamento, né, com a capacidade que nós temos. Eu fui um padre, nesse exemplo que eu estava dando, e eu nunca lidei com pessoas, nunca tive empregados, não sabia lidar, não sabia como falar, como pedir, como liderar. Sempre tive dinheiro vindo à Lavonté, porque a sociedade me mantia e eu não dava nada em troca. Não é natural que agora eu venha com uma incapacidade administrativa? É a primeira vez que eu estou administrando alguma coisa, eu não sei. Eu piso na bola várias vezes. É uma explicação reencarnacionista. Veja, sem um fundo de violência, sem um fundo terrível do passado. Mas é a primeira vez? Eu estou engatinhando, eu não sei. Estudo. Pessoas que nascem com uma intuição incrível. Henry Ford, que foi Henry Ford, o criador da linha de montagem industrial, não tinha estudos. Mas tinha uma capacidade administrativa fenomenal. Com certeza adquirida em vidas anteriores. Não estou dizendo que não podemos ter prejudicado outros e agora colhemos o fruto, porque estamos com um sentimento de culpa. Quando a coisa começa a dar muito bem, a gente pensa, poxa, eu não mereço isso. Inconscientemente. Há grupos, né? Lembra dos grupos que vocês estão estudando? Há grupos que fazem isso, né? Mas há outros que não fazem, mas também acaba acontecendo. Então, vejam, cada caso é um caso diferente. A mediunidade não está atrelada à moral. Chico Xavier foi o médium espírita por excelência. Por que ele foi um médium espírita? Por causa da ostensividade dele? Vários médios ostensivos aconteceram antes dele, depois dele também. Mas por quê? Várias pessoas
não acreditam, mas nenhum opositor dele, nenhum dos grandes opositores, desde arcebispos, padres, pesquisadores, jamais atacaram a pessoa do Chico Xavier. Mais ou menos como aquele filósofo que eu falei para vocês. Eu acredito que ele acreditava que recebia espíritos, mas eu não acredito nisso. Ou seja, não sentem coragem de atacar a imagem daquele ser, daquela pessoa que era um exemplo de caridade. Então, a prática fraternal atrelado à mediunidade é o médium espírita. Nem todo médium é espírita, mas o espírita que é médium deve ser caridoso, deve fazer reforma íntima, como todo espírita também que não é médium. Então, sim, pode-se fazer da mediunidade coisas equivocadas. Se colherá na frente, é a lei. Última perguntinha, porque já estourei o prazo para variar. André, a minha avó era médium, né? A minha mãe também tinha a mediunidade. Até enquanto ela usava, assim, tudo bem, né? Ela chegou a tirar uma criança do hospital que estava malzinha, desenganada, e ela, com massagens, ela conseguiu tirar a criança de lá com saúde. A partir do momento que ela não quis mais usar e fazer, assim, ia pessoas em casa, eu lembro, eu era pequena, ia pessoas lá, elas mandavam dizer que não estava. Mais tarde, ela caiu na bebida, ela começou a beber, e isso também ocasionou a morte dela, né? Tu pode achar, assim, isso é obsessores ou foi o lado que ela escolheu? Veja só, vamos separar as coisas. O fato dela não querer... Olha, vocês forem entrar numa casa espírita, que alguém falar que você falar que, olha, tem alguns fenômenos mediúnicos que acontecem comigo. Você é médium, você tem que trabalhar. Eu acho que ela foi deixando... Você vira as costas e vai embora da casa espírita, tá? Não fica naquela casa espírita, porque não há obrigatoriedade. Não, ela nunca foi, né? Ela nunca participou de nada, né? Não tem obrigação não de tinha nada. conhecimento, vamos dizer assim, né? Mediunidade é uma sensibilidade. É 24 horas. Médium que é médium 24 horas. Não é só aqui, só no momento do trabalho. Claro, ele tem uma disciplina, ele aprende. O fato dela não querer mais fazer, tem os motivos delas. Não vem ao caso. Não é... O fato dela tornar-se alcoólica não é um castigo porque ela deixou de querer ajudar aquelas pessoas com aquela mediunidade. Não sei da história dela, é muito fácil apontar sem conhecer os detalhes. Sim, ela tinha pavor à bebida, né? Ela tinha pavor, Pois e no final ela acabou com isso, né? Só que ela tem uma sensibilidade. Sim. Né? A mediunidade, e todos nós temos dívidas uns para com os outros. Pode ter acontecido dela ter sido influenciada. É isso que eu quero, né? Porém, já vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém é influenciado 100%. Para que a influência tenha força, é preciso que você tenha um pezinho lá. Que de não digo na bebida, mas você tem um pezinho, de repente, de se achar inferior, de coitadinho de mim, de se vitimizar, ou alguma coisa, alguma emoção perturbadora que você tem. Alguém buzinando todo dia no teu ouvido. Você não presta, você sente para baixo, né? Você é uma pessoa que costuma se vitimizar. Ah, você não presta, você se sente mal, tal. Uma hora você vai começar a acreditar naquilo. Tá entendendo? Sim. Sim. Mas você sabe que tem é que a gente pensa que psicólogo é coisa de maluco, né? Tem essa coisa popular, né? Mas às vezes precisaria... Por ter passado por isso, talvez teria que ter tido um acompanhamento. Não estou dizendo isso, tá? Mas só para ilustrar. Muitos estupradores de hoje foram abusados na infância. Isso não é uma regra. Não existe regra. Comigo não existe regra. Mas muitos casos sofreram abuso. Né? Aí você poderia dizer, tá, mas poxa, o cara sentiu na pele aquilo e agora está fazendo, né? Mas há uns componentes, cara, cada um sente, reage de formas diferentes. Obviamente tem um componente espiritual, né? Ali, né? Por que a pessoa sofreu um abuso na infância? Tem que ter alguma explicação numa lei de causa e efeito ali. Talvez já tenha conceitos perturbatórios de outros momentos, né? Sim?
Sim, veja bem, estou só para ilustrar, entende? Para a gente compreender. Não dá para julgar. Quem julga a situação dela e não conhece, não estuda os pormenores, os detalhes, e como é que a gente vai saber o que passa dentro da cabeça da pessoa? Como é que ela está pensando? Muita gente sorri, tá? Mas por dentro chora à noite junto abraçado ao travesseiro. Tem por exemplo, você vai pegar, como é que o que é os prestativos agora? Disponível, muito obrigado. O disponível nunca vai demonstrar que está com uma dor emocional. Nunca. Nunca vai demonstrar. Tu vai encontrar às vezes ele chorando na cama que tu pegou ele e vai dizer, não, estou com uma dor em cabeça, uma enxaqueca. E não vai falar. E você vai achar como filho, porque o filho não enxerga as coisas. É novo, não enxerga a realidade que se passa. Vai achar que tá tudo uma maravilha, tá tudo bonito, ela sorri, me abraça, diz que me ama, é caridosa, mas a vida dela às vezes é um inferno e a gente não sabe. Não estou dizendo que era assim. Estou dando como um exemplo para a gente brincar com a imaginação. O que se passa, né? A gente não sabe o que passa, tá, gente? Próxima aula a gente continua, eu vou abrir para perguntas e respostas aí, tá? Pra gente fechar essa questão do animismo, tá? Aí vocês vão poder perguntar a aula toda. Por favor, perguntem daí, tá? Intervalinho, desculpa passar aí os 10 minutos.